Algumas das histórias mais assustadoras não são sobre fantasmas ou monstros, mas sobre segredos que se escondem à vista de todos. Hoje, no Vozes do Invisível, eu vou te levar para um lugar que respira mistério, um lugar onde o silêncio grita e o passado se recusa a ser esquecido. E no final desse vídeo, eu quero saber: você já sentiu que algo estava errado com um lugar ou uma pessoa, mas ninguém parecia acreditar? Me conta aqui nos comentários. E claro, se você gosta de desvendar mistérios, já deixa aquele like, porque isso ajuda a nossa comunidade a crescer e faz a gente trazer mais histórias incríveis como essa. No coração de São Paulo, entre a sinfonia caótica da metrópole e o silêncio elegante de um dos bairros mais tradicionais da cidade, Higienópolis, existe uma cicatriz. Uma ferida aberta no tecido urbano, uma mansão em ruínas que parece gritar histórias que ninguém ousa ouvir. Suas paredes descascadas, janelas quebradas e a vegetação que a engole lentamente não são apenas sinais de abandono. São a fachada de um segredo que se recusa a morrer. Os moradores do bairro, acostumados com casarões imponentes e arquitetura histórica, conhecem essa casa de uma forma muito particular, como a casa abandonada. Para muitos, é apenas uma ruína urbana, um lembrete do que o tempo pode fazer. Mas para outros, para aqueles que têm olhos e ouvidos mais atentos, essa mansão é o palco de uma lenda sombria. Uma lenda que fala de uma mulher misteriosa, um vulto que raramente se deixa ver. Vizinho após vizinho, a história é a mesma. Uma sombra cruzando a sala escura, uma cortina que se move com o menor sopro de vento, um rosto envelhecido que aparece na janela, rápido demais para ser confirmado. É como se ela fosse a guardiã do tempo, um fantasma real, aprisionado na própria casa que a cerca. Ela não era uma criação do imaginário popular. Ela tem nome, uma história, e um passado que atravessa fronteiras. A mulher da casa abandonada é Margarida Bonetti. E a história por trás dela é mais perturbadora do que qualquer conto de fantasma que você já ouviu. Porque aquela casa não era apenas uma casa decadente, mas sim o palco de um segredo que envolveu dor, silêncio e crimes que ecoam até hoje. Por muitos anos, os murmúrios sobre a presença na mansão abandonada foram apenas isso: murmúrios. Vozes baixas em reuniões de família, fofocas em cafés do bairro. A casa não está vazia, alguém sussurrava. Eu vi uma sombra. Margarida, a mulher da casa, parecia evitar o mundo externo a todo custo. Não respondia a chamadas, não abria o portão. Era como se ela própria fosse uma sombra, uma figura diluída pela escuridão e pelo medo. E foi assim que ela ganhou o apelido que misturava medo, curiosidade e uma ponta de ironia: a mulher da casa abandonada. As teorias se multiplicavam. Alguns diziam que ela havia enlouquecido após perder toda a família. Outros, que era uma viúva rica que nunca superou a morte do marido. Mas ninguém sabia, de fato, quem era essa senhora reclusa. Ela era um enigma. Uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça de Higienópolis. Mas o silêncio, como tudo na vida, um dia precisa ser rompido. E foi com o surgimento de jornalistas e curiosos, atraídos pelo mistério de Margarida e sua mansão, que a cortina começou a se levantar. O que eles descobriram, no entanto, foi mais chocante do que qualquer lenda. Aquela figura enigmática não era apenas uma excêntrica isolada. Ela tinha um passado. E esse passado, meus amigos, era carregado de crimes que pareciam inacreditáveis, cometidos do outro lado do oceano. A história nos leva para longe de São Paulo. Nos leva para os Estados Unidos. Para o estado de Illinois. Para uma pequena cidade onde um casal de imigrantes brasileiros, René e Margarida Bonetti, parecia ter encontrado o sonho americano. Eles eram o retrato do sucesso. Abriram negócios, frequentavam a igreja e cultivaram uma imagem de respeitabilidade. Seus vizinhos os descreviam como discretos, religiosos e, acima de tudo, generosos. Mas por trás dessa fachada impecável, havia uma dualidade perturbadora. A casa em que moravam, grande e imponente, mas já envelhecida, era o reflexo perfeito de suas vidas. Por fora, respeitável. Por dentro, carregada de silêncios e segredos. E foi nesse ambiente que a história de Hilda, a verdadeira vítima,
começou a se desenrolar. Para a comunidade, Hilda era apresentada como uma parente distante. Uma mulher simples que o casal Bonetti, em sua suposta benevolência, havia decidido acolher por compaixão. As pessoas aceitavam a explicação. Afinal, por que questionar um casal que doava para a igreja e era tão admirado? Mas a realidade, como um pesadelo, era outra. Dentro daquela casa, Hilda não tinha autonomia. Seu passaporte havia sido retido, sua comunicação com o mundo externo, cortada. Ela cozinhava, limpava e fazia todo tipo de trabalho, sempre sob vigilância. Não era uma empregada. Era uma prisioneira. O que acontecia com Hilda era mais do que exploração física. Era um jogo psicológico cruel. René e Margarida plantaram nela um sentimento de dependência e dívida. Você tem sorte de estar aqui, ele dizia, com uma voz que parecia gentil, mas era fria como pedra. Sem a gente, você não teria onde morar. Margarida completava, alternando entre gestos de falso afeto e exigências severas. Essa narrativa, repetida dia após dia, se tornou uma prisão invisível. Mais poderosa que grades de ferro. Hilda, a vítima, se sentia confusa. Entre a gratidão forçada e o medo que a paralisava. Com o tempo, o isolamento se estendeu. Os Bonetti tinham respostas ensaiadas para tudo. Ela tem uma saúde frágil, prefere ficar em casa, eles diziam. Cuidamos dela como se fosse da família. E assim, por anos a fio, o segredo se manteve, protegido pela reputação impecável do casal. Mas os sinais estavam lá. Discretos. Visíveis. Alguns vizinhos notavam que Hilda raramente era vista sozinha. Estranhavam sua aparência cansada, quase submissa. Mas o medo de invadir a privacidade alheia, combinado com a boa imagem dos Bonetti, silenciava qualquer suspeita. Era uma duplicidade perturbadora. Eles eram benfeitores em público e algozes em privado. A casa, que deveria ser um refúgio, se tornou um cárcere. E enquanto a vida parecia seguir normalmente para quem olhava de fora, dentro, o tempo se arrastava em um ciclo de exploração e silêncio. Quando chegou aos Estados Unidos, Hilda tinha pouco mais de 30 anos. Ela, uma mulher do interior, carregava uma força discreta e uma enorme esperança. O casal Bonetti parecia oferecer exatamente o que ela buscava. E por um tempo, ela acreditou. Mas logo percebeu que não havia salário. Não havia folga. Não havia futuro. Tudo o que lhe restava era obedecer. A senhora Bonetti, Margarida, era a figura mais dura. Ditava as regras, controlava os horários. Suas palavras eram lâminas. O senhor Bonetti, René, a face cordial, reforçava as ordens e mantinha Hilda exatamente onde estava. Em silêncio, invisível, apagada do mundo. Com o passar dos anos, algo mais sombrio aconteceu. Hilda esqueceu quem era. Seus documentos desapareceram. Seus laços com o Brasil se apagaram. Ela se tornou uma sombra. E era isso que os vizinhos viam. Fragmentos. Uma figura no quintal. Uma empregada brasileira citada casualmente. O que acontecia entre aquelas paredes não era apenas exploração. Era a destruição lenta e calculada de uma identidade. Hilda não era mais uma mulher com sonhos. Era alguém aprisionada em um cativeiro invisível. Sem correntes. Sem grades. Uma prisão psicológica, muito mais difícil de escapar. A fachada de normalidade se manteve por décadas. Mas pequenos detalhes começaram a corroer essa máscara. O silêncio prolongado de Hilda. Os sons abafados vindos de dentro da casa. Gritos que pareciam desaparecer antes de serem identificados. Uma expressão cansada, quase apagada, quando ela era vista. Um médico da região, ao atender Hilda, estranhou sua relutância em falar sobre si mesma. O medo evidente em seu olhar quando o nome dos Bonetti era mencionado. Ele percebeu sinais de abuso e negligência. Mas precisava de provas. Foi nesse ambiente de desconfiança crescente que as denúncias anônimas começaram a chegar às autoridades.
Relatos de que a mulher brasileira poderia estar sendo mantida em condições análogas à escravidão. O caso se tornou um enigma. Ninguém via Hilda diretamente, mas todos sentiam que algo estava terrivelmente errado. A mansão em Illinois, silenciosa e imponente, se transformava em uma prisão sem grades, onde a dúvida e o medo cresciam. Era apenas uma questão de tempo. E quando a atenção das autoridades e da imprensa se voltou para lá, o que parecia improvável se transformou em um dos casos mais chocantes de exploração moderna. Aos poucos, a lenda urbana de São Paulo começou a se tornar a realidade concreta. Denúncias anônimas, investigações discretas. Finalmente, Hilda encontrou a oportunidade de ser ouvida. Ela revelou aos agentes que, durante mais de 20 anos, havia sido mantida em condições análogas à escravidão. Sem salário. Sem descanso. Intimidada constantemente. O resgate não foi simples. As autoridades precisaram planejar a intervenção cuidadosamente, para garantir a segurança de Hilda e coletar as provas necessárias. Policiais federais americanos e assistentes sociais finalmente conseguiram separá-la de seus opressores. Para Hilda, o primeiro contato com a liberdade foi assustador. Após anos de isolamento, ela precisava reaprender gestos simples. Como sair para caminhar. Como conversar com estranhos. Cada movimento era acompanhado por profissionais que entendiam a profundidade do trauma físico e psicológico. O casal Bonetti, por sua vez, tentou minimizar a situação. René Bonetti foi processado nos Estados Unidos, condenado a 6 anos e 6 meses de prisão e a pagar uma indenização a Hilda. Margarida, no entanto, fugiu para o Brasil, para a mansão em Higienópolis, onde viveu por décadas se escondendo do passado. A revelação da história teve repercussão imediata. Jornalistas destacaram a gravidade dos abusos, mas também a coragem de Hilda em romper o silêncio. Pela primeira vez, sua voz foi ouvida. A mansão em Higienópolis, antes símbolo de mistério, agora se tornava um cenário de justiça e memória para a sociedade brasileira. Um lembrete de que o horror real muitas vezes se esconde atrás de fachadas respeitáveis. O caso se tornou uma reflexão sobre a exploração doméstica e os limites da lei. Embora Hilda tenha conquistado a liberdade, a sensação de uma injustiça parcial pairou no ar. Como alguém que submeteu outra pessoa a décadas de sofrimento poderia permanecer livre em seu país de origem? O julgamento teve um impacto profundo na comunidade. Vizinhos que observaram silenciosamente a mansão de Margarida em Higienópolis passaram a perceber o peso de suas próprias omissões. A casa, antes um mistério, se transformou em uma lembrança viva de crimes reais. E Hilda? Ela se tornou uma referência de coragem e resiliência. Participou de entrevistas, documentários, e ajudou a contar a sua história para o mundo, reforçando a importância de romper o silêncio. A justiça foi parcial, mas a memória e a voz de Hilda se tornaram um legado poderoso. A prova de que mesmo os mais invisíveis podem transformar a dor em resistência. A mansão de Higienópolis não é apenas um cenário. Ela é uma personagem silenciosa que carrega a memória de décadas de dor, silêncio e poder desequilibrado. Suas paredes descascadas e janelas quebradas sussurram as memórias de crimes cometidos do outro lado do oceano por sua moradora, Margarida. A casa representa a fachada de respeitabilidade que enganou a todos, e a realidade de uma mulher que se esconde de um passado que a condenou. Mesmo degradada, a mansão é impossível de ser ignorada. Cada tijolo, cada porta que rende, cada sombra no corredor é um lembrete do poder da opressão. A história da mulher da casa abandonada vai muito além de lendas urbanas. Ela revela como o silêncio e a invisibilidade podem aprisionar uma vida inteira. O caso dos Bonetti não é apenas sobre crimes. É sobre poder, controle e a fragilidade da dignidade humana. A mansão em ruínas permanece, mas o verdadeiro impacto está nas cicatrizes de Hilda, na coragem de sua denúncia e na responsabilidade que a sociedade tem de enxergar os invisíveis. Hoje, Hilda vive sua liberdade. Reconstruiu sua vida com apoio de amigos, familiares e instituições. Mas a mansão e sua história continuam como um alerta.
Um lembrete de que o horror real nem sempre se apresenta de forma óbvia. E que a justiça pode ser parcial, mas a memória e a coragem da vítima são indestrutíveis. E agora, para encerrar, quero te deixar com 2 perguntas para reflexão. Primeira, você acha que as pessoas que sabiam do caso de alguma forma deveriam ter feito mais? E qual a sua opinião sobre o fato de Margarida Bonetti ter ficado impune no Brasil? Deixe seu comentário lá embaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse mistério e ver a história contada em detalhes, assista ao documentário A Mulher da Casa Abandonada, que está disponível no Prime Video. Até a próxima!